Amém? Chegou o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Eu quero chamar Cid Gonçalves para vir. Assim fica difícil. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Sabe aqueles dias em que você queria ter ficado em casa? Aqueles dias em que você queria ter visto ninguém, falado com ninguém? Aqueles dias em que você simplesmente queria ser, ou ter o direito de ser você mesmo, de apenas fazer aquilo que você quer fazer, ou não fazer nada porque você não quer fazer nada? Talvez esse hoje tenha sido um dos dias mais difíceis para mim. É que é exatamente assim que eu acordei, querendo falar com ninguém, querendo ver ninguém, querendo simplesmente ser eu mesmo. Mas eu nunca pediria para que me deixassem sozinho em casa, mas não precisei pedir. Quando eu morava aqui, Dona Castrol, do outro lado, a minha sogra mora do lado, o que é uma maravilha, porque sempre tinha um almoço caprichado. Mas eu nunca ia na casa da minha sogra. Dificilmente eu ia na casa da minha sogra. Não porque não goste dela, gosto demais da conta, mas eu sou muito quieto no meu canto. E hoje, domingo, agora que moro na Penha, a minha esposa cismou de vir passar o dia na casa da mãe. E eu deixei. Tanto que ela está lá ainda na casa da mãe, hoje já foi para casa agora. Eu aproveitei a oportunidade para falar com Deus tudo que estava engasgado aqui, ó. Tudo que estava aqui, ó. Mas foi só eu e Deus. Não contei para ninguém, não tinha ninguém lá, só estava eu. Aproveitei para fazer o meu arroz alacide, que só eu sei fazer. E fica soltinho, uma maravilha. Fica soltinho, uma delícia. E fritei um ovo torresmo, que eu adoro. Aproveitei que a minha esposa não estava em casa. Passei o rodo num arroz soltinho, um ovo com gema mole e torresminho do lado. O médico me pega se eu falar com ele. Mas foi um momento em que eu tive a chance de estar sozinho, comigo mesmo, mas acima de tudo, de falar com Deus tudo aquilo que estava me incomodando. Mas eu repito, só falei com Deus. E Deus vai agora e fala com o pastor. Assim fica difícil, porque Deus sabe a minha dificuldade de alguém chegar para mim e tocar em mim e começar a falar em línguas estranhas, e no meio de línguas estranhas eu ter que garimpar palavras em português, sabendo que Deus fala comigo. Estou dizendo que está errado? Não, Deus vai falar com você, sim, mas Deus sabe a minha dificuldade pessoal em aceitar isso dessa forma. Eu prefiro que fale claramente comigo, como acabou de ser falado agora. E graças a Deus, porque hoje foi um dia muito difícil para mim. Aliás, de uns dias para cá tem sido complicado demais viver. Tem sido complicado demais resolver problemas. Tem sido difícil demais. E em alguns momentos parece impossível que a gente consiga resolver problemas que alguns meses atrás você resolveria com as mãos nas costas. E de repente você se vê com as mãos nas costas, amarradas suas mãos e presos nos teus pés, e você não consegue sair do lugar. Mas você também entende quando chega o seu senhorio do nada. Isso estava acontecendo na primeira vez que eu vi aqui. O senhorio chega para mim do nada e pede a casa até janeiro. Como é que eu vou arrumar lugar para morar no início de novembro, chegando o final do ano? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu estive aqui nessa igreja e Deus usou o pastor uma vez e falou: não se preocupe, Ele te ama e está cuidando de você. Naquele momento eu estava preocupado ainda, naquele dia que eu estava aqui, naquela noite, estava muito preocupado em saber como é que eu vou fazer. Mas o pastor também disse: Deus vai prover para ti aquilo que é necessário para a sua tranquilidade. Algum tempo depois, todas as fichas que estavam antes da minha ficha lá imobiliária, todas elas foram desconsideradas, e a minha
foi aprovada. Hoje eu moro num lugar muito melhor do que eu morava aqui. Não vou dizer que o lugar era ruim, muito pelo contrário, mas pelo menos eu consigo dormir sem ter um carro de som debaixo da minha janela tocando funk ou qualquer outra coisa. Nada contra o estilo, nada contra o ritmo, desde que isso não agrida famílias. Deus cuidou de tudo. Mas sabe uma coisa interessante? É que mesmo Deus cuidando de tudo, e a Bíblia fala que em tudo nós seremos mais que vencedores, e nós somos mais que vencedores em todo o tempo. Chega em algum momento da vida que a gente pensa: puxa vida, eu sim sou mais que vencedor, vou ser mais que vencedor. O problema foi: alguém avisou para os teus inimigos que você vai ser mais que vencedor? Parece que não, porque às vezes eles vêm e ficam muito maiores do que nós. Os problemas parece que vêm e são muito maiores do que nós. As dificuldades vêm e parece que são muito maiores do que nós. Mas eu sou mais que vencedor. Mas ninguém avisou para os meus inimigos. Realmente ninguém vai avisar para o teu inimigo. Vai ser a tua atitude que vai dizer para o teu inimigo quem você é. Vai ser a tua fé que vai mostrar para o teu inimigo quem você é. Vai ser a sua atitude de homem, mulher de Deus, que vai sinalizar para o inimigo que ele precisa chegar mansinho diante de você, que ele precisa pegar muito leve com você, porque afinal de contas quem guerreia por você é simplesmente aquele que se pregou na cruz do Calvário por amor a você. E o inimigo vai ter que reconhecer que contra você ele pode pouco ou quase nada. Meu carro foi arrombado lá na Penha. Nunca aconteceu em Auma. Quebraram o vidro, levaram o GPS e um envelope com alguns documentos dentro dele, as contas a serem pagas e o dinheiro correspondente às contas a serem pagas. E de repente eu me vi: agora vou fazer o quê? Eu pensei uma coisa: o mesmo Deus que supriu as necessidades de toda uma cidade que estava passando fome, cercada por exércitos, sabendo que não haveria possibilidade de ninguém sair dali vivo, alguém chega e fala: Senhor, mostra para esse povo quem é que guerreia por eles, mostra pelo menos ao meu servo quem é que luta por eles. No dia seguinte, leprosos saem da cidade, aqueles que ninguém gostavam, saem da cidade e começam a marchar, já que sabiam que eu não tenho nada mais a perder mesmo. Se eu morrer, eu vou morrer pelo menos no fio da espada, não vai ser de fome e nem vai ser da lepra. Sai da cidade, encara de frente o inimigo que não existia mais. Todo o arraial do inimigo estava vazio, porque quem luta por nós é o Senhor dos exércitos, e contra ele ninguém pode nada. Ele derruba diante de você os inimigos, e você vê isso a olhos nus, porque meu Deus te exalta em público. O inimigo pode até ferrar com você às escondidas, mas Deus tira os ferrolhos de você na frente de todo mundo, para que saibam que só o Senhor é Deus. E hoje mais uma vez Deus me toca na minha fraqueza, na minha dificuldade, na minha tristeza, e Deus simplesmente fala: não fique assim. Aí você pensa: mas ele está falando da fraqueza dele no púlpito da igreja? Está falando da tristeza dele, da frustração dele na igreja? Estou, porque aqui eu estou em família, e entre família você fala daquilo que te incomoda, mas em família também você fala daquilo que te traz esperança. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Abra sua Bíblia por gentileza. Eclesiastes capítulo 9 e o verso 10. Assim está escrito: e tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Apenas até esse versículo, capítulo 9 e o verso 10. E tudo quanto te vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Eu estava me lembrando, tentando imaginar o que seria dito nesta noite, e a única coisa que me ocorreu falar foi isso: aproveite a oportunidade.
E fiquei pensando durante toda a semana sobre o que falar sobre esse assunto, já que quando o pastor me falou, o pastor me convidou, tentou falar comigo várias vezes pelos telefones, por rádio, por tudo, e graças a Deus o Jair Cardoso, o selvagem, voltou da Amazonas, voltou da Amazonas e me falou: pastor Alexandre está querendo falar contigo. Eu, misericórdia, e agora como é que eu vou falar com o pastor Alexandre? Serginho da Silva, como é que eu vou falar com o pastor Alexandre, Serginho? E aí eu não sabia o que dizer. Graças a Deus existe Facebook. Eu disse: pastor, conta comigo, pastor, estarei lá, pode confirmar. E eu fiquei ouvindo algumas reportagens, lendo algumas matérias, lendo alguns assuntos. Um deles me chamou a atenção: Rubinho Barrichello. O cara é insistente, o cara é persistente, é um exemplo de brasileiro que não desiste nunca, um talento incontestável para velocidade. Lamentavelmente sempre chegam antes dele. Mas quantas vezes ele parou e pensou em desistir? Quantas vezes ele deixou de dar importância à sua posição dentro da Fórmula 1? Rubinho venceu a corrida talvez 1, 2, 3 vezes, talvez, não sei. Mas ninguém nunca vai tirar de Rubinho Barrichello o título de recordista. Ele esteve em todas as corridas que foram propostas a ele e nunca desistiu de nenhuma delas. Mesmo quando ele saía dizendo: eu vou chegar, alguém destroçava o carro dele, ou a própria equipe o boicotava, mas ele estava em todas. Ele não desistia. Era alguém que insistiu e insiste até hoje. Rubinho Barrichello acabou de fazer 40 anos. Qualquer outra pessoa em juízo perfeito já teria desistido de correr. 40 anos de idade. Conseguiu ser menor do que eu e muito mais feio. É, mais ou menos. E ele poderia ter desistido. No entanto, ele não desistiu. Sabe o que o Rubinho Barrichello vai fazer agora? Vai correr na Fórmula Indy. E não acredito que Rubinho vai chegar em segundo lugar tantas vezes assim. Porque nessa corrida na Fórmula Indy não existe dar privilégio para companheiro de equipe. Ou o cara corre, ou o cara corre. É assim também a sua vida com Deus. Ou você corre, ou você corre. Não há outra escolha para você. Ou você serve a Deus, ou você serve a Deus. A outra escolha é procedência maligna. Essa não ouso nem dizer para você que você tem essa escolha, porque você, como homem e mulher de Deus, você não considera a possibilidade de abandonar a cruz. Rubinho Barrichello vai correr a Fórmula Indy. Eu não duvido que ele vai ser um dos maiores vencedores dessa nova etapa da sua vida, e não vai demorar muito, não. É uma questão de oportunidade, uma questão de saber receber a oportunidade que chega. Ele recebeu a oportunidade várias vezes de abrir mão de ser o Rubinho Barrichello, mas ele, em momento nenhum, ele abriu mão de ser o corredor do Brasil. Numa das vezes que ele venceu, ele foi ovacionado pela multidão que torcia inclusive para o seu adversário. Ele fez tanto esforço para vencer, que até o adversário dele veio dar um abraço nele, dar os parabéns, dizendo quanto ele merecia ganhar aquela corrida naquele dia. E Rubinho deu aquele salto de peixinho, parecia uma criança brincando na chuva. Mas era exatamente assim que ele se sentia, uma criança brincando na chuva. Porque depois que você passa por problemas tão difíceis na sua vida, tudo que você quer é que caia uma chuva, para que você possa correr descalço nela e se dar o direito de fazer uma molecagem, se dar o direito de correr na chuva de pés descalços, se dar o direito de gritar a plenos pulmões que você venceu mais uma, ou você venceu pelo menos uma. A questão da oportunidade que chega diante de nós. Algumas pessoas são tão empreendedoras que uma das palavras que o pastor me disse agora há pouco ali embaixo foi que o empresário, dono da Cacau Show, havia dito que eu não posso nunca perder o senso da possibilidade, o senso da oportunidade. Não posso nunca deixar passar as oportunidades. No ano 1937, o senhor Sylvan Goldman, dono de uma rede de supermercados chamadas Piggly Wiggly, em Oklahoma, nos Estados Unidos,
1937. Aquele homem percebeu que no seu mercado as pessoas vinham e compravam pouco. E ele começou a ver dificuldades naquilo. Como é que as pessoas vêm no meu mercado e compram um pouquinho e levam para casa? Traziam sacolinhas e levavam para casa. Pouca coisa. Só tinham 2 mãos para carregar. Ele então percebeu uma cadeira de balanço num cantinho da casa dele. Ele pegou aquela cadeira de balanços e pensou: vou colocar rodinhas nela. Colocou rodinhas naquela cadeira de balanço e colocou próximo ao caixa do seu supermercado. Ninguém entendeu nada, ninguém percebeu nada, ninguém pegou o carrinho. O cestinho da sua esposa, o cestinho onde se carregava o bebê, hoje é chamado de Moisés, se não me engano, né? Tem um cestinho. Ele pegou aquele cestinho e colocou em cima daquele carrinho que agora tinha rodinhas, em cima daquela cadeira que agora tinha rodinhas. Colocou aquele cestinho em cima. Estava ali criado o protótipo do carrinho do supermercado. E ele percebeu que as pessoas não pegavam se ele não falasse: pode pegar o carrinho, pode pegar e vai fazer as suas compras. E ele percebeu que as suas compras começaram a aumentar. Ele fez mais 2, mais 6, mais 8, mais 10 cadeiras de balanço com rodinhas e cestinho de bebê em cima. E as pessoas compravam mais. Mas alguns homens não compravam. Achavam efeminado demais empurrar aquele carrinho de compras. Era um bebê. Quem olhasse de longe era um bebê que estava ali dentro. Então ele percebeu que alguns homens não aceitavam aquilo, algumas mulheres também não, e saíam lá dizendo: empurrei pela última vez um carrinho de bebê. Ele tirou então aquela parte de cima do carrinho, fez então uma gaiola já de metal. O carrinho já não era mais uma cadeira de balanço, já era um carrinho de metal com rodinhas também. Estava criado oficialmente o carrinho de supermercados. Porque a partir de quantas vezes ele aumentava o tamanho daquela gaiola, mais aumentava o valor e a quantidade de compra que as pessoas levaram, aproveitando bem a oportunidade que Deus deu a ele. Aumente as suas vendas, comece a revolucionar o seu modo de viver. Outro homem, Ip Man e Bruce Lee, podiam se conformar apenas o Ip Man, sabendo que ele era o cara que sabia tudo sobre Kung Fu. Mas ele achava que tinha algumas deficiências que ele podia melhorar, tinha algumas dificuldades que ele podia implementar, que ele podia resolver alguns problemas, e começou a mudar a forma como se lutava o Kung Fu. Bruce Lee também, depois de uns anos, começou a fazer a mesma coisa. Ele quebrou todos os paradigmas, quebrou todos os limites que haviam sido impostos a ele pelas lições que ele havia recebido ao longo do tempo. Criou problema para a associação de artes marciais na sua época. Criou problemas com muitas das pessoas que não queriam quebrar os seus limites, não queriam aumentar ali o seu raio de visão. Mas ainda assim se tornou Bruce Lee. E quando se fala em Kung Fu, todo mundo se lembra do gesto que ele fazia e do gritinho que ele dava. E todo mundo sabia o quanto aquele homem era importante. Ele viu a oportunidade de mudar as coisas apesar das dificuldades. Você também pode mudar a forma com que você vê as coisas e começar de forma diferente, tentando o jeito que mais ninguém tentou. É a oportunidade que Deus te dá para mudar a sua consistência de fé. Há 4 anos e um pouquinho atrás, um homem passando por essa rua viu esse galpão aqui. Não sei bem o que era antes. Viu um galpão nessa rua, ao lado de uma empresa que fazia testes em tonéis, em barris, em tubos de alta densidade, para que servissem de invólucro para combustível de alta performance, de alta pressão. Um homem que tinha em seu pensamento alguns anos antes: eu preciso fazer alguma coisa para o crescimento do reino de Deus. E ele não perdeu a oportunidade. Procurou saber quem era o dono, procurou saber o que precisava fazer, procurou saber quais eram os documentos que ele precisava para tomar posse daquele local, para ali construir alguma coisa que trouxesse vida a pessoas. Não era Alexandre o Grande, embora seja bem maior do que eu. Pastor Alexandre um dia aproveitou a oportunidade e falou: aqui é um São Ágape. E aqui hoje você está reunido comemorando 4 anos de unção ágape. Por que eu coloquei no meio desses homens que eu falei aqui? Porque todos eles enfrentaram um momento em que as pessoas não acreditavam neles. Todos eles enfrentaram um momento
em que ele próprio começou a duvidar da sua própria sanidade. Começou um momento da vida em que as pessoas olhavam dizendo: meu Deus, tem misericórdia. E ele apenas dizia: tem sim, Senhor, porque eu não vou desistir daquilo que o Senhor tem para mim. O resultado disso, meu caro pastor, minha cara pastora, é que muitas pessoas que viram vocês com esse sonho de fazer desse lugar a casa de Deus, alguns anos atrás, eles achavam que estavam à frente do seu tempo. Estão 4 anos e meio atrasados, porque ainda continuam lá dizendo: não vai durar muito tempo. A igreja está caminhando 4 anos, eles ainda continuam lá parados, sem fazer nada, apenas criticando. Não é bem assim que a gente se sente às vezes? Não parece que as pessoas conseguem prosperar mais rápido do que nós? A culpa também é nossa, porque às vezes nós passamos tanto tempo olhando para aquela pessoa crescer, admirando tanto aquela pessoa crescer e criticando tanto porque ela cresceu, que a gente se esquece de que a gente deveria ter caminhado também. A vida passou e a gente vai ficando, porque não aproveita a oportunidade, não tem coragem de aproveitar a oportunidade. Não é autoajuda que eu tenho para dizer para você nessa noite. A Bíblia não é um livro de autoajuda. Não estou tentando fazer com que você tire de dentro de você aquilo que é mais forte em você, não como autoajuda, mas como encorajamento que a palavra de Deus te dá. Isaac Newton, numa entrevista com um repórter, chegou para ele e perguntou: você não fica frustrado? Você não fica decepcionado, ou mesmo triste, ou até com vergonha de chegar na mídia e dizer que você tentou 25.000 vezes inventar a bateria, uma pilha? Ele: quem disse que isso foi fracasso para mim? Quem disse que 25.000 tentativas foram fracassos para mim? Foram 25.000 formas de não se fazer uma pilha. Se eu pego um copo d'água diante de um otimista ou de um pessimista, eu mostro esse copo, o otimista diz para mim que esse copo está meio cheio, o pessimista diz que ele está meio vazio. É uma questão de se ver, ponto de vista. Você sabe, Alberto Santos Dumont foi um também, o 14 bis. Eu procurei saber por que aquele aviãozinho chamava 14 bis, entre muitas outras explicações, e olha que tem muita explicação. Entre uma delas que me chamou a atenção foi ele falando o seguinte: eu tentei 28 vezes. Esse aqui é o 14º pela segunda vez, por isso 14 bis. Estou tentando de novo. E na última tentativa acabou acontecendo. Na última tentativa o seu avião levantou o voo. Até hoje há uma controvérsia se ele ou os irmãos Wright fizeram o avião levantar primeiro ou não, mas não importa. Alberto Santos Dumont é brasileiro, é nosso. Para todos os efeitos, nós somos brasileiros, fomos nós que inventamos o avião e acabou. Tudo bem que ele também inventou o revólver, uma coisa horrível, mas foi. Vai se fazer o quê? O que eu quero dizer com isso para você? Você já tentou de tudo. Você já tentou de todas as formas. Você saiu a semana inteira procurando emprego com um jornalzinho na tua mão, com endereços locais onde você deveria procurar emprego. Você já tentou de todas as formas ir ao banco, conseguir um empréstimo para resolver os seus problemas. Você já tentou de todas as vezes, pensou até no agiota: sai dessa, meu irmão, chuta que é laço. Você tentou de todas as formas salvar teu casamento, tentou de todas as formas salvar o relacionamento com os seus filhos, com os seus pais. Tentou de todas as formas resolver pequenos problemas que vão se avolumando dentro da tua casa. Você tentou, está quase desistindo. Não desista não, tenta mais uma vez. Tenta de novo, faça de novo, não desista. Você sabe que Davi também poderia ter desistido de tudo. Ele estava lá no campo, era apenas uma criança, desprezado pelos seus irmãos que eram maiores, mais fortes, homens já feitos. Mas Davi lá dentro do campo, quando ninguém olhava para ele, ele matou um leão que tentou pegar as ovelhas do seu pai. E ainda assim, não satisfeito com isso, um urso também veio e ele atacou também o urso e o despedaçou.
porque ele tinha responsabilidade com o que se jogava nas mãos dele. Você é homem e mulher de Deus. Você tem pessoas que estão olhando para você para saber quem você é ou o que você é. Nas dificuldades se conhece quem você é. Estava um dia desses vendo televisão de madrugada, não conseguindo dormir, e fui ver um programa, de repente me apareceu um título: isso é arte de trincheira. Como assim arte de trincheira? O que quer dizer isso? Na Segunda Guerra, os homens estavam entediados enquanto passava o turno deles, enquanto não tinham a guerra acontecendo propriamente dita, estavam todos na trincheira. Para não enlouquecer, alguns faziam algumas coisas muito legais, outros só faziam bobagens. E dentro dessas coisas legais que esses homens faziam dentro da trincheira, era pegar pedaço de canhão que estava destruído, pegar aqueles cartuchos de bala, ponto sei lá quantos que tinha lá, pegava aquilo e começava a fazer esculturas. Alguns esculpiram em pedaço de bala, pedaço de canhão, pedaço de fuzil, esculpiram a Santa Ceia, aquela figuração da Santa Ceia, fizeram aquilo com metais dentro da trincheira. Alguns construíram navios, uma fragata maravilhosa, também ali dentro da trincheira. Outros fizeram armas muito legais, assim, fizeram canhões, fizeram tudo em miniatura, e muito bonito aquilo. Na época da guerra, estavam dentro da trincheira, podiam estar em desespero, podiam estar chorando, podiam estar se amaldiçoando a sorte de estar ali dentro daquela guerra, sabendo que podia morrer a qualquer momento, sabendo que a qualquer momento tudo podia acabar. Nunca mais veriam seus filhos ou suas esposas, nunca mais veriam seus pais ou seus irmãos, poderiam ter se entregue naquele momento à sua dificuldade. No entanto, aqueles homens aproveitaram a oportunidade que tinham e aproveitavam usando a sua inteligência, e esculpiam e faziam coisas muito interessantes. E hoje essas artes são raras, mas quando se encontra alguma é vendida a peso de ouro. A peso de ouro não talvez pela escultura em si, mas por saber que foram homens que lutaram pela liberdade do seu país dentro de uma trincheira, sabendo que podiam levar um tiro a qualquer momento. Aqueles homens ainda assim encontravam um tempo hábil, um tempo para se utilizar de forma inteligente, e criavam esculturas, alguns muito mal acabados por sinal, mas não era isso que chamava a atenção, não era estar mal acabado ou bem acabado, era o esforço empreendado por aquele homem que estava dentro da trincheira, dentro da dificuldade, aproveitando o momento para fazer alguma coisa para a posteridade. Talvez eu e você, vivendo nossos momentos de dificuldade, mostramos exatamente aquilo que nós não devíamos mostrar, que é a nossa fraqueza. Mas não estou dizendo que é errado você demonstrar a sua fraqueza. O problema é você se entregar à fraqueza e não fazer mais nada por causa disso. Aqueles homens poderiam ter feito isso. Aqueles homens poderiam ter feito exatamente isso, desistido de tudo, apenas estavam ali para matar ou para morrer. Poderiam simplesmente ter ficado assim: eu estou aqui para matar ou para morrer. Mas não, eles criaram coisas que hoje são admiradas e são compradas por colecionadores, e são pessoas que até hoje são honradas por aquilo que deixaram para a sua herança. E eu e você, o que é que estamos deixando como herança para pessoas que estão vindo depois de nós? O que é que nós temos feito da nossa vida com Deus? E será que essa nossa vida com Deus é motivo para que alguém olhe para nós e admire alguma coisa? Ou quem vai olhar para nós e dizer: que pena, uma pessoa com tantas possibilidades, com tanta possibilidade de vencer, se derrota sozinho. Arte de trincheira é onde nós estamos. Estamos ainda hoje dentro de trincheiras. Estamos vendo o ataque do inimigo às famílias em todo o tempo, em todo instante, se legalizando a pouca vergonha, transformando em cultura aquilo que é abominação, transformando em lei alguma coisa que deveria ser jogada no lixo. Mas parece que está tudo bem no país, então por isso eu posso me preocupar com tanta bobagem. Está tudo bem na nossa nação, por isso a gente pode se dar ao luxo de votar em candidatos medíocres,
que vão fazer leis totalmente indecentes ou totalmente inúteis. E a gente faz o quê? A gente simplesmente bate no peito e diz: o mundo jaz no maligno, mas você não. O mundo jaz no maligno, você não. Você está na trincheira e deve continuar lutando, porque é dentro da dificuldade que a gente vai saber quem você é. A última vez que estive aqui falei de Daniel, jogado na cova dos leões. Falei de Sadraque, Mesaque e Abednego, jogado na fornalha de fogo ardente. Mas dentro da fornalha eles cantavam. E Daniel, dentro da cova de leões, também cantava. É dentro da dificuldade que você está passando, eu estou passando, que Deus vai descobrir se o nosso material é puro ou se o nosso material teme em continuar corrompido. Aproveite bem as oportunidades que chegam até você, para fazer diferente, para ser diferente, para fazer as coisas acontecerem de forma diferente. Seja diferente na sua igreja, seja mais companheiro da sua liderança, trabalhe junto e você vai ver como as coisas vão acontecer também para a sua vida. Não trabalhe contra, porque você vai ver que contra o Deus de Israel você não consegue nada. E quem ungiu o anjo dessa igreja foi o Senhor. Se não fosse, não teria chegado ao 4º mês, porque está chegando ao 4º ano. E você está aqui dentro fazendo também acontecer esse milagre. Seja você visitante, seja você membro dessa igreja, não importa quem você seja, Deus te conhece, Ele está te vendo e conhece o teu coração, está falando com você agora. Aproveite a oportunidade que eu estou te dando. Ouça o que eu tenho a te dizer, porque isso pode fazer e vai fazer a diferença na sua vida. Mude a sua atitude para com Deus. Mude a sua atitude para com seus irmãos. Mude a sua atitude para com seus familiares. Aproveite a oportunidade de falar a coisa certa, de fazer a coisa certa, de caminhar no caminho certo. E você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. E você talvez não entenda, mas as pessoas à sua volta vão perceber que você está diferente, que você está vencendo mais, que você está reclamando menos, que você está caminhando mais, que você está se esforçando mais. Ou você pode ter a escolha de ficar sentado no sofá da sala, vendo televisão e vendo a vida passar, e você lamentando, ver que alguém está ganhando uma casa própria e você não. No meio da dificuldade que estava passando no mês de novembro, Deus me deu uma coisa muito interessante para mim. Sem a menor condição até de conseguir um outro lugar para morar, Deus me deu a condição de comprar um apartamento. Daqui a 1 ano e meio estou morando no que é meu, se Deus quiser. Entre as coisas que me ajudaram a acreditar nisso, a palavra do seu amado pastor, que Deus mais uma vez o usou para dizer: não tenha medo, não se preocupe, se Deus está mandando fazer, faça. E eu estava na dúvida, faço ou não faço, tenho condição ou não tenho condição. Ele diz que até mesmo quando você não tem condição, Deus faz acontecer, as portas se abrem. E acredite, eu não tinha a menor condição para fazer aquilo que fiz, mas até no dia em que nós fomos assinar o contrato, até naquele momento ainda estava duvidando de que alguma coisa fosse acontecer. E até uma dificuldade que se apresentou de última hora, eu num momento para o outro, eu me vi sonegador da Receita Federal. Meu Deus, como é que eu sou sonegador e não sabia? Até aquilo caiu, porque eu não sabia de nada. Mas Deus chegou lá e falou: não, quem está fazendo o teu contrato sou eu. E isso aqui nunca deveria ter entrado, porque nunca aconteceu. Você nunca foi sonegador do imposto de renda. O contrato foi assinado e aprovado, e depois o pessoal olhou, mas e a pendência da Receita? Espera aí, não tem pendência na Receita. E não tinha. Mais uma vez o inimigo tentou no último momento, até o último momento ele tentou fazer com que as coisas dessem errado. Mas quando Deus quer fazer a coisa, até o inimigo coopera para que as coisas deem certo. E ninguém pode fazer nada contra. Conseguimos comprar o nosso apartamento, pastor. Está difícil chegar até lá, está complicado. Mas é nessas complicações que eu vou aprendendo determinadas coisas que eu não sabia. Taxas. Estou ficando especialista em taxa. Estou ficando especialista em prazo.
Eu e minha esposa estamos ficando especialistas em piso para nossa casa. Já estamos idealizando a casa, ainda está no alicerce ainda. Já estamos idealizando as coisas. Comece a idealizar aquilo que você quer para o teu futuro, mas não apenas fique planejando. Comece a colocar em prática. Davi estava sendo preparado para começar uma guerra, e ele começou lutando, defendendo as ovelhas do seu pai no meio do mato, quando ninguém estava vendo. Talvez ninguém esteja vendo o sofrimento que você está passando. Acredito que ninguém saiba a dor que você está passando agora, mas acredite, preste atenção no que Deus está fazendo por você. Aproveite as oportunidades de fazer crescer aquilo que Deus está te dando, porque você pode até estar passando sofrimento sozinho, mas muita gente vai ver você vencer e se levantar. E você nunca mais vai ter que passar pela humilhação de entrar no ônibus e se sentir como se fosse uma sardinha em lata, indo para o trabalho de manhã para no final da tarde voltar para casa morto ou morta de cansaço, para chegar no final do mês e ter uma merrequinha de salário. Eu disse, essa mensagem não é de autoajuda, e também não é nada com respeito à sua finança, mas também é, porque se você está num trabalho que te toma todo o seu tempo e não te dá aquilo, a recompensa para aquilo que você realmente pode ter, pela capacidade que você tem, me desculpe, mas eu vou te dar uma informação de que você está jogando o tempo de Deus na latrina, porque Deus quer que você tenha tempo para crescer também. O pastor falou aqui sobre o jovem senhor de 80 e poucos anos. Eu cheguei a ver essa matéria, mas eu confundi com uma outra matéria de um casal que também tem o vício do estudo, um vício bom. Ela tem 74 anos, ele tem 84 anos, e os dois não se cansam de fazer intercâmbio para fora do país, e vão de novo para fora do país. Dessa vez vão estudar na Austrália, do outro lado do mundo. Eles vão de novo fazer mais uma faculdade. Mas já era para ter parado, 74, 84 anos. O que eu quero mais da vida? Eu quero é sentar na minha cadeira de balanço, eu quero é ficar lá fazendo crochê. Problema teu, se você quiser. A escola continua lá para você estudar. Ainda dá tempo. Dá tempo de você estudar, se especializar, especialmente agora que as coisas estão acontecendo. Sabe, o governo deixou mole, pastor. O governo deu mole quanto à questão de incapacidade de dar casa para as pessoas. O que aconteceu? Estão aproveitando a oportunidade. Os grandes empreendedores, os construtores estão aproveitando a oportunidade, comprando todos os terrenos que você está vendo aqui em volta. Estão comprando os terrenos e construindo casas a preços populares. Sabe por quê? Porque alguém precisa aproveitar a oportunidade. E se eu fosse você, eu começava a pensar na sua faculdade de petróleo e gás, na tecnologia, começava a pensar na ciência da computação, começava a pensar também naquela questão da construção civil, começava a pensar também na sua oficina de automóveis, começaria também a pensar na sua possibilidade de fazer a sua oficina de pintura e lanternagem. Começava a pensar que você está trabalhando como assistente de um cabeleireiro, comece a pensar que você pode montar o seu salão, e comece a fazer isso também. Não gaste tudo que você recebe comprando coisas muito caras para sua casa. Compra coisas simples, mas que funcionem para você. Não estou dizendo para comprar nada quebrado, nada de segunda, de terceira, não. Compra coisas que são eficientes para você. Não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão, e não traga nada para a tua vida só para mostrar para o vizinho que você tem. Eu conheci um rapaz há pouco tempo atrás. O cara me apareceu com um BMW lindão na porta da rádio, pedindo que eu gravasse um comercial para ele, de uma loja de um amigo dele que precisava de um favor dele, mas não tinha como pagar por aquilo. Eu, peraí, como é que o cara me chega com um BMW desse para ajudar um amigo que não tem condição de pagar por um comercial de 30 segundos para rádio? E era rádio comunitária, e algumas piratas também. Tá, tudo bem, se é para ajudar, vamos lá, vou lá gravar, tudo bem, não vai custar nada, não vou cobrar nada, vamos lá gravar. E fui até a casa dele, lá em Copacabana. O carro maravilhoso. Eu preferia morar dentro do carro. Dormia num sofá de 3 lugares, uma televisão de 14 polegadas sem controle remoto, um ventilador da White Westinghouse com lâminas de alumínio que, se passar no dedo, corta, e se não cortar, gangrena, de tão velho que era. A geladeira era um frigobar, tinha talvez 3 ou 4 ovos lá dentro. Ele queria que eu almoçasse.
Eu odeio miojo. Não dá miojo, não. Do que adianta a ostentação por fora, se por dentro você não tem nada? Do que adianta a ostentação? Do que adianta se vestir muito bem, com os melhores perfumes, se perfumar? Do que adianta você vir para a casa de Deus e bater no peito e dizer: eu sou um homem, sou uma mulher de Deus? Do que adianta você falar que você conseguiu comprar um carro zero, se você está devendo a escola dos teus filhos, o plano de saúde não foi pago? Do que adianta você achar que você pode comprar uma televisão de 97 polegadas, se a tua conta de luz está ligada ainda de favor na casa do vizinho? Se você pode fazer bem melhor do que isso, regulariza a sua situação, vai pagando as suas dívidas, vai resolvendo as suas questões e comece a prosperar de forma honesta desta vez, sem colocar gato na tua casa, sem inventar subterfúgios para ir para o trabalho de forma mais barata. Deus conhece você e sabe o seu potencial. E olhando daqui de cima de onde eu estou, e acredite, a visão daqui é privilegiada, eu estou vendo um monte de vencedores e vencedoras, pessoas que ainda não aproveitaram bem a oportunidade que apareceu diante de si, mas que precisavam de um empurrão, que acredito que esse empurrão vai continuar daqui para frente, de que você pode fazer mais, pode fazer melhor. Você é dono de uma loja, a tua loja está crescendo e você não tem mais lugar para colocar nada no depósito. Comece a pensar no terreno do vizinho que está sendo vendido. Comece a pensar na possibilidade de estender as suas estacas, aumentar a sua herdade, aumentar a tua bênção. Para de pensar pequeno, povo de Deus. Você é filho do Rei dos Reis, que está te dando a possibilidade de crescer, está te dando a possibilidade de ser melhor, está te dando a possibilidade de mostrar para as pessoas o que está escrito aqui no livro de Isaías, no capítulo 61 e o verso 7, que diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta que te fazem na tua vizinhança, dizendo que você ainda anda a pé, ou anda de bicicleta, ou pega ônibus cheio, ou vai naquele cacareco que tem que empurrar para pegar. Aquelas pessoas te afrontam dizendo: eu não sou crente, mas olha como eu estou. Você está dando dinheiro para o teu pastor, está dando dinheiro para a tua igreja. Não, eu estou dizimando na casa de Deus, eu estou semeando no reino de Deus, mas você não tem nada. Você não tem nada porque até agora você não viu o quanto de campo aberto Deus tem para você, diante de você, para que você compre a casa que você paga o aluguel. E só precisa você falar com o teu senhorio. Você não está pensando em vender essa casa? Ele vai falar: eu estou pensando, mas só vendo para você, e vendo de uma forma que você vai conseguir pagar daqui a tanto tempo assim. Possibilidades Deus tem para você a todo momento. Possibilidade Deus tem para você a todo instante. Aqueles 3 leprosos saíram da cidade e, apostando tudo, encontraram alimentos, encontraram riquezas que os inimigos deixaram lá para que ele pegasse. Os inimigos não conseguiram carregar. Sabe Deus o que aconteceu com aqueles caras? Imagino que Deus tenha feito barulho de madrugada, assustou aqueles monte de fracassados lá. Mas o povo de Deus não se assusta com o barulho de Deus, porque o povo de Deus reconhece o sussurro dele dizendo: não temas. Em lugar da sua vergonha, eu te darei dupla honra. Em lugar da afronta que te fazem, você exultará na sua herança. Por isso a vossa terra, que possuís agora, o dobro dela você vai ter, e tereis a perpétua alegria. Porque eu, o Senhor teu Deus, amo o juízo, odeio a iniquidade e o roubo que o inimigo se afronta diante de você. O inimigo vem roubando a tua paz, vem tirando a tua alegria, vem tirando a tua força, mas o Senhor está irritado com o inimigo e já sabe, vai dar um bico nele, não vai demorar muito. Então somente você precisa crer, fincar o pé, continuar fazendo arte na trincheira, mostrando na dificuldade quem é você. Veja como é que o pão é feito. Ele é trigo que é amassado. Primeiro ele morre quando jogado na terra,
Depois que morre, vira uma sementezinha, vira uma mudinha, que vai crescendo. Depois que cresce, fica amarelo. Depois de amarelo, é jogado no moinho, transformado num pó branco. Depois daquilo tudo, joga-se um pouco de azeite, um pouco de água, e se amassa, se amassa, se amassa, se amassa, se amassa. Ele torna força para você, porque você come e você se fortalece e continua de pé. A sua luta deve ser exatamente assim, como uma semente de trigo jogada no campo da dor, no campo da dificuldade, que precisa morrer para nascer, que precisa crescer para morrer de novo, que precisa ser amassado, transformado em pó, para nas mãos de um artífice perfeito, que vai colocar em você o peso do rolo da luta, mas também coloca em você um pouco da água para aplacar a sua dor e tirar de você toda aquela dificuldade, e por fim joga o azeite sobre você, para te mostrar que você é ungido do Senhor, e a dificuldade só serve para te colocar mais musculoso, mais musculosa na presença de Deus, e vai te amassar, vai te amassar, vai te amassar, para que você se torne aquilo que é desejado pelas multidões famintas, o alimento que traz a vida. É isso que Deus quer para você, que você aproveite as oportunidades que Ele te dá, mesmo que essas oportunidades venham disfarçadas de dificuldade e de muita dor, para que você se torne o pão que alimenta multidões com a palavra do Senhor. Tão somente fica na minha presença e ser perfeito, diz o Senhor, e aproveite bem as oportunidades que eu coloco diante de você, porque os dias são maus. Então se precavenha da dificuldade, ande na frente do prejuízo, não corra atrás do prejuízo. O prejuízo vai tentar te alcançar, mas se você for fiel a Deus em tudo quanto Ele coloca diante de você, o prejuízo só vai tentar te alcançar, mas é só aí que ele chega. Tentativa e erro. Tente de novo, povo de Deus, tente outra vez, não desista, continua lutando, continua guerreando, continue batendo as portas, porque aquele que bate, diz o Senhor, a porta vai se abrir diante de você. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.